Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo o educador André Gravatá, que veio a Curitiba para falar também com outros educadores para fazer uma palestra, né, André? Então vamos contar essa história do grupo, das 4 pessoas que saíram pelo mundo em busca de novidades? Então, Mira, esse projeto, o Coletivo Educação, que depois acabou escrevendo esse livro Volta ao Mundo em 3 Escolas, ele começou com uma reunião de amigos que se iniciou até por um desses amigos, o Eduardo Shimahara. Ele convidou algumas pessoas para compartilhar alguns sonhos e um dos sonhos era fazer um livro de educação, um livro sobre escolas que estão com um olhar diferente. E tinha gente envolvida com a educação? Essas pessoas eram profissionais da educação? Porque você não era na época. Na época Enfim, tinha eu era um um pai de interessado. família, não é? Pessoas com idades bem diferentes, 40 Sim, anos, sim. você um jovenzinho, enfim. Sim, Achei bem legal. O Eduardo Shimahara, o Shima, ele era da área de engenharia, depois ele passou para a área de educação, mas como professor, sustentabilidade, até como executivo. E a outra pessoa que acabou se aproximando bastante, formando mesmo esse grupo do coletivo, é a Carla. Ela é da área de pesquisa de tendências de mercado, da área de publicidade, ela é mãe também. A outra pessoa é a Camila, que é psicóloga da área de mediação de conflitos e também da área de pesquisa. E aí, esse grupo inicialmente era maior, não eram só essas 4 pessoas, eu e essas 3, era um grupo de umas 12, 15 pessoas. E aí ele foi se tornando esse coletivo mesmo, com esses 4. E a gente começou a conversar cada vez mais sobre tipos de educação diferentes, escolas, projetos sociais, iniciativas que nem se colocavam como escolas, mas que eram espaços de aprendizagem novos que estavam surgindo no mundo. E a gente começou a mapear isso ao longo de vários meses, conversando com educadores no Brasil, educadores em vários países. Como a nossa pesquisa não foi uma pesquisa exatamente acadêmica, a gente não fez um processo em que a gente tivesse que ter critérios tão precisos. Nosso critério principal era a diversidade. Tá. Como que a gente consegue encontrar espaços de aprendizagem que valorizam e que assumem a diversidade que existe no mundo? E aí, isso foi da onde? A gente acabou escolhendo... Vocês arrecadaram recursos, né? A gente acabou arrecadando recursos por meio de uma plataforma na internet de financiamento coletivo. Mais de 500 pessoas doaram dinheiro, 500 pessoas físicas do Brasil inteiro doaram dinheiro para que a gente pudesse fazer essa jornada. E aí a gente, claro, desde o início, queria visitar não só escolas fora do país, porque a gente já sabia, por 1000 contatos, que no Brasil tem muita coisa potente acontecendo. É verdade. Então, nosso ponto, mais do que ir buscar fora, era equiparar e mostrar que tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Argentina, quanto na Índia, tem experiência de aprendizagem, experiência de educação, mostrando que é possível fazer uma educação diferente, que emancipa as pessoas. Para onde vocês foram? A gente foi para escolas em São Paulo, em Minas Gerais, e aí Brasil. A gente foi para a Argentina, Estados Unidos, Suécia, Espanha, Inglaterra, África do Sul, Índia e Indonésia. Tá. O grupo se dividiu, cada um para um canto. A gente se dividiu, enfim, cada um de nós foi para um lugar. E aí a gente encontrou experiências muito incríveis, assim. Então vamos lá, eu fico aqui curiosa, querendo saber o que eles descobriram, Sim. assim, que chamou a atenção de vocês. De repente, algumas iniciativas que eu imagino que nem eram formais, pode ser que encontraram isso e estavam dando com resultado muito interessante. Uma das iniciativas, até pegando o seu gancho do não formal, é o CPCD, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que fica no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Opa, uma região tão carente, não é? Que, na verdade, a gente vê ela, pelo menos a imagem que a gente tem. A gente chama atenção sempre por esse sempre lado, pela né? carência. Mas acho que onde estão as carências surgem as melhores iniciativas, pela necessidade. Sim, sim. A partir do momento que as pessoas percebem que ela já tem a potência também, né? Que a potência está lá. E lá no Vale de Jequitinhonha eu fiquei muito impressionado que, por mais que ainda a gente veja, claro, desafios a gente tem em todas as cidades, eu vi muita coisa incrível acontecendo no CPCD. Para você ter uma ideia, esse centro, ele tem vários projetos. Eles têm projetos de educação mesmo, em que as crianças vão fazer várias oficinas. Eles têm projetos de preservação de nascentes, em que todas as pessoas que estão no projeto são reconhecidas como educadores. Então eu falava com uma criança de 9 anos e ela falava que ela era uma educadora do projeto. E lá tem histórias muito ligadas à cultura brasileira mesmo, porque eles valorizam muito a cultura e o resgate da cultura. Então, por exemplo, uma das práticas do projeto de oficinas com crianças é a biscoitada. A biscoitada, ela é uma prática de fazer biscoitos com as crianças, mas aí tem um que é muito diferente, assim, porque essa biscoitada ela surgiu de um encontro entre um educador e uma senhora, Dona Maria. O educador estava lá batendo na porta das pessoas para descobrir o que as pessoas da região do Vale de Jequitinhonha tinham para compartilhar
e ensinar as crianças alguma coisa. E aí esse educador bateu numa das portas, encontrou a Dona Maria, e aí ele perguntou se a Dona Maria sabia alguma coisa, que pudesse compartilhar, e a Dona Maria falou que não sabia, porque ela era fraquinha e porque ela não tinha estudado, não sei o que, e de vai falar repente com era meu uma filho. ótima quitandeira, que a gente chama lá em Minas, sabia? Quem faz os quitandos, olha só. os biscoitos deliciosos. E aí ela falou, eu sei fazer um biscoito. E aí ele perguntou como é esse biscoito, ela falou que o biscoito era super simples, ovo, polvilho, leite, umas outras coisas. Colocava num saquinho plástico, cortava a pontinha, fazia caraminholas na bandeja, colocava para assar e estava pronto. E aí o educador falou, nossa, que ótimo, né? Então a gente pode levar essa receita para o projeto, ensinar as crianças a fazerem esse biscoito e a gente vai poder mostrar algo que se enraiza aqui, né? Que tem uma raiz na comunidade local em que eles vivem. E aí o educador, quando estava saindo, ele ouviu a Dona Maria falar, tem mais uma outra coisa, o nome do biscoito é biscoito escrevido. Porque dá para escrever nome e dá para escrever número com as letras de polvilho, com a caneta de polvilho, que é o saquinho plástico. E aí, hoje em dia, na biscoitada, acontece exatamente isso. Crianças aprendem a ler e escrever fazendo biscoito. O que é fantástico, porque quando eu estava lá presente, André, eu vi realmente que as crianças, elas estavam ansiosas, sabe, por escrever. Que lindo isso. E é algo muito poético. Tem até uma história engraçada de um garoto que um dia um dos educadores encontrou num canto. O Tião Rocha, que é o educador que criou esse projeto, encontrou um aluno lá no canto. E aí ele foi perguntar, mas por que você está assim? Por que você está cabisbaixo? E aí ele falou, Tião, é porque meu nome é José. E tem essa história de a gente primeiro escrever o nosso nome, comer as letras do nosso nome. Você imagina só, José tem 4 letras. Imagina meu amigo, o Wellington, a quantidade de biscoito que ele vai comer. Que ótimo! E aí, enfim, essa foi uma experiência muito interessante, porque resgata muito a cultura brasileira. Se a gente vai em São Paulo, a gente encontra uma outra experiência muito interessante. Então, espera aí, não fale de São Paulo ainda. Tá. Eu vou para o outro intervalo, porque a gente está tão animada aqui que eu estou estourando os blocos. Eu vou para o intervalo e a gente volta contando a experiência de São Paulo, alguma coisa do doutorado, que eu sei que já tem um doutorado não formal aí também, e experiência de outro país, alguma coisa que chamou a atenção, tá? Perfeito. Já voltamos.